E aí pessoal, tudo bem? Eu sou João Carlos, engenheiro civil e proprietário da construtora Act, e hoje eu vou falar aqui para vocês sobre balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um relatório sobre a condição patrimonial da empresa. O que é que vai ter nele? Vai ter nele todos os bens e valores que a empresa possui naquele momento e também as dívidas e o capital próprio que foi empregado na constituição daquela empresa e também durante um percorrer de um período. Em geral se usa um período de um ano para fazer o balanço patrimonial. E aí a gente precisa ter uma noção do que é o balanço patrimonial da nossa empresa quando a gente tiver aquele relatório em mãos para fazer uma leitura daqueles indicadores, e é justamente isso que eu vou mostrar para vocês. Então vamos direto aqui para a tabela para a gente ver o que é que a gente precisa saber para criar o nosso balanço patrimonial. Então, de cara a gente vê aqui os ativos. O que são os ativos? Os ativos são qualquer patrimônio da empresa que gere algum valor econômico. Então, eles são divididos em ativos circulantes e em ativos não circulantes. Os ativos circulantes são aqueles que eu tenho um prazo máximo de até um ano para conseguir resgatar o valor daquele ativo, daquele bem, daquele pagamento. Por exemplo, se você tem dinheiro já direto no caixa da sua empresa ou mesmo no banco, você tem ali um ativo circulante, está pronto para ser usado aquele dinheiro. Ou mesmo se você tem um pagamento para receber de algum cliente, se você fez uma aplicação financeira no Tesouro Selic, a gente tem aí alta liquidez no Tesouro Selic e o prazo máximo para o ativo ser considerado circulante é de um ano. Então, se dentro de um ano você conseguir transformar aquele ativo em dinheiro pronto para ser usado, você pode colocar ele como um ativo circulante. Depois a gente tem aqui os nossos ativos não circulantes. São o que resta dos ativos. São os ativos que você não consegue transformar em dentro de um ano. Se você tem pagamentos para receber num prazo maior do que um ano, aquele pagamento a partir de um ano, você vai colocar ele como um ativo não circulante. Ou mesmo se você tem um imóvel ou um automóvel, você tem que vender aquele automóvel, ele é considerado, você pode até vender ele dentro de um ano, mas ele é considerado aqui para o balanço patrimonial um ativo não circulante, que ele não tem alta liquidez, certo? Do outro lado da tabela do balanço, a gente tem aqui os passivos. Também são divididos em passivos circulantes e passivos não circulantes. O que são os passivos circulantes? Qualquer dívida, qualquer dinheiro que você pegou de terceiros. Então, é o capital de terceiros, ele vai ser colocado aqui como passivo da empresa, passivo circulante. Pode ser um dinheiro emprestado de um fornecedor, que você comprou a prazo, e aí você está devendo para aquele fornecedor. Pode ser um dinheiro que você pegou emprestado em bancos, então você vai colocar aqui como passivo. E aí eles são separados como circulantes e não circulantes, da mesma forma como os ativos. Então, se você tem até um ano de prazo para pagar aquela dívida, a dívida de curto prazo dentro do nosso balanço, então você vai colocar ela como um passivo circulante. Se você tem uma dívida que ela se estende mais do que um ano ou a partir de um ano, então aquela dívida que está a partir de um ano, ela vai entrar dentro dos passivos não circulantes. E por último, a gente tem aqui o patrimônio líquido, que é o mais simples de todos, é o capital próprio da empresa. Como é que funciona? Qualquer dinheiro que veio direto do bolso dos sócios, os sócios investidores foram lá e aportaram dinheiro para a empresa, ela vai entrar como capital próprio, e também o dinheiro obtido do lucro da empresa. Então ele vai entrar direto como um patrimônio líquido da empresa, lucro e capital próprio vindo de investimentos dos sócios da empresa. Pronto, e aí você tem todos os itens que você precisa para conseguir fazer o seu balanço patrimonial. E agora que a gente vai fazer um exemplo, vamos imaginar que a gente tem aqui uma empresa de material de construção, uma loja de material de construção. E aí a gente vai imaginar que para a constituição dessa empresa foi gerado esse balanço patrimonial aqui que eu vou fazer junto com vocês agora. Então, para começar, os sócios investiram aqui 250 mil de entrada. Os sócios se juntaram e deram aportar 250 mil. Então vai entrar aqui no capital próprio, que é o patrimônio líquido da empresa. E para onde é que esse dinheiro vai? Para o outro lado do nosso balanço patrimonial, que é o ativo circulante. Ele vai entrar direto no caixa da empresa, dinheiro pronto para ser utilizado. Então vamos botar aqui 250 mil. Certo. Em seguida, o que aconteceu foi que eles gastaram 130 mil na compra de terreno e infraestrutura, para fazer a infraestrutura e a estrutura toda da loja física mesmo, para começar a funcionar. Então, 130 mil. Vamos colocar aqui terreno e estrutura, 130 mil. E aí o que é que acontece? Como foi a forma de pagamento desses 130 mil? 30 mil eles pagaram à vista do dono do terreno, então vamos tirar de onde? Do caixa. Então, vamos lá no caixa, 250 mil menos 30 mil. E aí os outros 100 mil reais foram divididos em duas partes. Uma parte de curto prazo, vai pagar no primeiro ano 20 mil reais, e o resto, os 80 mil, no segundo ano. Então vamos colocar aqui uma nota promissória a pagar de 20 mil reais no curto prazo, 20 mil, e uma nota promissória a pagar no longo prazo, que seria um passivo não circulante, 80 mil. Vamos colocar aqui.
E aqui eu já vou dar a dica de ouro do balanço patrimonial. Aqui embaixo eu tenho o total do ativo e total do passivo mais PL, patrimônio líquido. O que é que significa isso? O total de todos os ativos circulantes e não circulantes, eu vou colocar aqui, e o total de todos os passivos circulantes e não circulantes, mais a soma do patrimônio líquido. Eles têm que estar igual, ou seja, o lado do balanço patrimonial tem que estar equilibrado sempre com o outro lado do balanço patrimonial. Então aqui está tudo certinho, 350 mil de cada lado, está tudo ok. Certo, logo em seguida a gente fez aqui uma compra de um caminhão à vista, por 60 mil reais. E aí dentro de uma loja de material de construção tem que fazer o carregamento do caminhão, tem um serviço pesado, então os funcionários vão precisar de equipamentos. E aí esse equipamento foi comprado por 25 mil reais, todo a prazo, dividido em 10 vezes. O que é que significa isso? Vai entrar no nosso passivo circulante, 10 meses menor do que um ano, vai entrar aqui no passivo circulante, colocar aqui em contas a pagar, 25 mil. Aí vai entrar aqui nos equipamentos, 25 mil. Certo, estamos finalizando aqui. O que é que aconteceu? A empresa fez um empréstimo agora de 100 mil reais. E esse empréstimo vai ser todo pago a longo prazo. A partir de um ano é que ela vai começar a pagar. Então vamos colocar aqui 100 mil. O dinheiro de empréstimo sai do banco e entra na nossa conta. Então vamos colocar aqui no caixa mais 100 mil. Beleza, e foi feito com esse dinheiro. Primeiro de tudo, os sócios usaram esse dinheiro que entrou no caixa para pagar aquela dívida de curto prazo que existia, que é justamente a dívida que foi feita na compra do terreno. Foi 20 mil reais aqui do passivo circulante, vai zerar. Zerou. E aí a gente vai tirar aqui do nosso caixa os 20 mil reais. Menos 20 mil. E por último, para finalizar, a gente teve aqui a compra do estoque que a empresa vai utilizar para vender, o material de estoque. Então foi comprado por 100 mil reais. Então vamos botar aqui 100 mil no estoque. E de onde é que sai esse dinheiro? Direto do caixa. Então, vamos tirar aqui do caixa 100 mil. Pronto, está feito aí o nosso balanço patrimonial e agora a gente tem alguns indicadores que a gente precisa compreender para poder entender o que é que aconteceu com o dinheiro da empresa. Porque a gente vê aqui que está equilibrado os dois lados. O que acontece? O passivo não circulante, ele é um passivo que ele é mais saudável para a empresa. Então, eu tenho um passivo de longo prazo, eu tenho uma dívida de longo prazo, então eu tenho mais tempo para eu conseguir gerar lucro e depois pagar essa dívida. Então, se essa empresa aqui, essa empresa fictícia, ela tem aqui 87% de passivo não circulante, significa que ela tem uma dívida bem saudável, que ela tem prazo suficiente para conseguir gerar lucro para ela, conseguir pagar os seus funcionários e aí sim começar a pagar as suas dívidas. E com relação aos ativos, o que é que está acontecendo aqui? Quase 50% dos ativos dela são ativos não circulantes, então são ativos imobilizados. E aí você tem que ficar de olho nesse tipo de indicador, porque quanto mais imobilizado é o seu capital, menos você tem liquidez para pagar algum tipo de dívida ou suportar alguma crise que venha a acontecer no futuro. Então é importante sempre você ficar de olho nesses ativos circulantes e não circulantes, justamente para você não ter um baque e aí ter uma crise como o que está acontecendo agora em 2020 e aí você não tem capital suficiente para conseguir manter a sua infraestrutura durante a crise. Então o que é que eu quero que você faça? Compartilhe esse vídeo com pequenos e médios empresários, algum amigo, algum parente que tem uma pequena empresa. Eu tenho certeza que vai ajudar ele. E eu sou João Carlos, da Consultora Act. Valeu!